ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da série Impacto, um espaço para a gente discutir iniciativas que estão transformando a sociedade. Hoje a gente vai falar sobre o fortalecimento dos atores em economia de impacto e como isso contribui para um mundo mais sustentável e equitativo. Eu, Eduardo Couto, estou aqui junto da Alicia Mesquita do Impact Hub. Seja muito bem-vinda. Obrigada, olá a todos. E também, hoje a gente recebe o Vinícius Bazan, gestor de marketing e projetos da Água Social. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. Vinícius, primeiro eu quero saber o que é a Água Social e como ela trabalha a questão do impacto positivo. Ela surgiu com a missão de transformar propósito em ação. Então, isso é um pouco abstrato no começo, né? Mas, basicamente, a gente tem várias pessoas, independente da atuação delas, que têm um propósito muito grande, uma vontade de transformar realidades para melhor, né? Seja no âmbito social ou no âmbito ambiental. A água, ela vem com capacitação, com aceleração, com consultoria, com criação de rede para empoderar essas pessoas, esses atores, sejam eles empreendedores, sejam eles profissionais do terceiro setor, do setor 2,5, ou pessoas que querem saber, né, entender como que elas podem se envolver, empoderar elas para que elas possam transformar essa vontade em ação, e não somente ação, né, mas uma ação que seja sustentável e durável, né, ao longo do tempo, para que essas iniciativas possam ser sustentáveis ao longo do tempo. Você falou aqui, né, que a Água surgiu para transformar aí propósito em ação. A Água, ela é uma empresa relativamente nova. Ela nasceu aí em 2021 e ela já é uma referência nesse nosso ecossistema, quando a gente olha aí para a economia de impacto. Conta um pouco para a gente dessa história, né? Como que isso aconteceu e que vocês já têm essa relevância nacional toda? Bom, começou, assim, eu acho que a pandemia, ela é um ponto marcante, assim, para muitos negócios, né? Pra gente foi porque a gente surgiu durante a pandemia, né? Então, enquanto muitos negócios tiveram que se adaptar para trabalhar, né, o online e tudo mais, a gente já nasceu com essa proposta, né, do online. E a gente começou como uma escola. Então, a gente tinha nosso primeiro programa foi empreendedorismo social na Real. A gente fazia turmas e o nosso modelo era muito voltado para o empreendedor mesmo. A gente vendia os nossos cursos, né? E a gente tinha as turmas ali dos nossos programas. A gente foi construindo metodologias. E aí eu acho que a virada de chave foi quando a gente começou a articular com atores, né, empresas, institutos e fundações, tinham uma crença parecida com a nossa, né, de que é importante você investir em desenvolvimento institucional de iniciativas para que elas sejam sustentáveis e ampliem o seu impacto. Então a gente começou a atuar muito forte em projetos, né, de aceleração, de consultoria, com grandes empresas, institutos e fundações. E esse foi o ponto de virada para hoje. A gente está aí com alguns dos maiores programas de aceleração aí do Brasil, o Ambev Voa, a BTG Soma, né? Com grandes parceiros que ajudam a gente a expandir, né, esse alcance. Também trabalhar em diversas pautas, diversas causas, né? Então, acho que a gente gosta de se relacionar com todas as pontas, né? Então, acho que isso ajuda a gente a criar essa capilaridade que a gente está construindo aí nesse curto período de tempo. E você traz duas palavras-chave aí, que é aceleração e crescimento. Para a gente acelerar e crescer, a gente precisa fortalecer. Como é que a gente fortalece? É importante fortalecer essas iniciativas, essas organizações que estão surgindo e que muitas vezes não conhecem o caminho do dinheiro que vai entrar. Porque, afinal de contas, a gente está falando de negócio. Você precisa dar lucro no final das contas, precisa entrar dinheiro na conta. Sim. Ninguém ou quase ninguém começa um negócio de impacto ou uma organização social. A gente vê que cada vez mais tem mudado isso, né? Mas quase ninguém começa, né, uma iniciativa dessa pensando, nossa, como eu amo captar recursos, né? Como eu adoro prestar contas, né? Como é uma consequência disso. As pessoas, elas começam com esse propósito justamente, né? E aí começa de forma voluntária, a pessoa se doa muito, só que chega um momento em que
isso não funciona, né? É necessário encontrar um caminho... A burocracia é maior do que a boa vontade. Exatamente, exatamente. As pessoas precisam sobreviver, né? Viver, né? E precisam receber bem dentro do setor. Isso é uma discussão importante também, né? É importante olhar... Acho que a sustentabilidade é o ponto-chave, assim. E aí a gente pode falar tanto dessa nova economia dos negócios de impacto, que já vem com essa mentalidade, né, de construir um modelo de negócio que seja sustentável ao longo do tempo, que tenha comercialização de produtos e serviços, que gere valor para todas as partes envolvidas e que gere impacto. Mas a gente também vem desenvolvendo na água, e a gente vê um movimento também de mercado, para o terceiro setor começar a olhar para isso também, né? E além da filantropia, que é super importante, entender como que essas organizações podem desenvolver produtos e serviços para que as ações delas sejam mais sustentáveis, né? Então tem que olhar. Um dos maiores desafios, eu acho que é distribuição, né? Conexão com o mercado, né? Porque é isso, não é só você criar um produto ou criar um serviço, né? Você entender como que você vai distribuir, como que você vai escoar. Então acho que esse é um grande desafio. Pode ser superado, obviamente, com capacitação, mas especialmente com conexão, né, entre essas duas pontas. Isso é um pouco do trabalho que a Água faz também. A gente está falando aí, tanto, né, de ONGs, mas também de negócios, que tem muita relação com o nosso dia a dia. Acho que para ficar um pouco, talvez, mais claro para os nossos ouvintes, traz aqui alguns exemplos que sejam negócios, que sejam dessas organizações sociais, da relação delas com o nosso próprio dia a dia mesmo. O que elas fazem que está conectado com a gente? Nossa, é um universo tão grande, né? Mas você está falando dessa linha, né, de sustentabilidade, né? A gente, duas organizações que fizeram parte de um projeto de consultoria nosso, que é em parceria com a FEAC, né, que é uma grande fundação de Campinas, né? Nesse projeto, elas são organizações de assistência social, né? Então, elas trabalham ali no contraturno escolar, trabalham no desenvolvimento de ações para o bem-estar das comunidades em que elas atuam, né? Então, a parte de educação, arte, cultura, esporte, né? E elas tinham grandes desafios, como eu falei, para essa questão da sustentabilidade, né? É aquela briga para conseguir edital, doação. E uma das partes desse projeto, Impacto Exponencial, é justamente a construção de um negócio de impacto que traga sustentabilidade. Uma das organizações abriu uma padaria, e a outra organização abriu um café. E eram coisas que já estavam dentro do propósito delas, assim, né, vamos criar aqui uma padaria e tal. Então, elas já estão muito bem, né, colocadas dentro da comunidade, né, onde elas atuam. E elas lançaram, tem sido sucesso, assim. Eu já provei o pão de mel do CEPROM, que é uma das organizações que abriu essa padaria, é maravilhoso. Então, as organizações sociais, elas estão... Eu acho que elas são... A visibilidade delas, a noção do quanto elas estão, né, no nosso dia a dia é muito louco, assim. Eu mesmo, né, eu tô na água há 3 anos e também me envolvo no setor há 3 anos. Para mim, antes disso, era uma coisa que eu não fazia ideia do tamanho, né? A dimensão é gigantesca, mas existia um grande desafio de colocar a galinha para cantar, né? De colocar essas iniciativas na rua, dar mais visibilidade, né? Falar mais sobre elas, porque elas vão muito além do assistencialismo, né? E muito do que a gente fala, não só do assistencialismo, mas do dia a dia, existe um impacto, por exemplo, que a gente não vê, sempre fala do que a gente pega muito, né? Na latinha, na caixinha de leite, que vai para reciclagem. Tá, a gente mandou para reciclagem, mas voltou como que produto? Isso muita gente já não sabe responder, e é um pouco isso que você está falando. Muitas vezes a gente conhece o que tem que fazer, o que tem que ser feito, mas o resultado em si da ação, a gente acaba sendo meio nublado, né? E eu tô falando de coisa simples, a latinha que basicamente vai gerar, às vezes, outra latinha, por exemplo, que a gente vai consumir algum produto. Não é algo tão longe, assim, da nossa dimensão, né? Imagina o caráter social que é mais fechado numa comunidade específica. Não, total. E, assim, o tanto de iniciativa que você falou da reciclagem assim... A gente vê muitas iniciativas envolvidas com economia criativa, né, que
que utilizam desse lixo, né, que a gente vê como lixo, é a vida, é a renda dessas pessoas, né? Então, é geração de renda, é inclusão produtiva, é criação de dignidade para essas pessoas mesmo, né? Então, até citando esse exemplo, a gente tem, né, uma aluna nossa muito querida, que é a Meire. Ela tem um negócio de impacto chamado Mami Pet Recicla. Ela é catadora, começou a desenvolver um negócio onde parte do valor em que ela arrecadava com a venda, né, ela distribuía para cuidadoras independentes de abrigo, né? Então, assim, a criatividade, assim, as possibilidades, assim, quando a gente fala do setor social, assim, são infinitas. Isso conecta também aí com a importância da gente trabalhar a profissionalização desse setor. Até estava batendo um papo sobre um outro assunto antes de começar aqui o podcast, e a gente falou um pouco sobre isso, de trazer mais esse olhar de ser profissional, um olhar de um negócio, para que esse setor ele realmente consiga rodar também mais sozinho. Então, fala um pouco pra gente, para quem está ouvindo aqui a gente, né, sobre como resultados que gera quando você traz essa profissionalização, que também é muito do que a Água faz. A gente vê, assim, tem muitas questões, né? Tem alguns tabus, né? Dessa coisa, assim, de esse olhar de negócio, né? Muitas vezes quando a gente fala assim, negócio é não, mas eu sou uma organização sem fins lucrativos, né? Mas também tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, não é porque uma organização é sem fim lucrativo que ela vai ter fim de prejuízo, né? Então, é importante, mesmo que você não distribua os dividendos, né? Você precisa ter um olhar de sustentabilidade, de conseguir caixa para injetar de novo na organização, para que ela possa crescer. A gente vê a grande maioria das organizações hoje, assim, que se relacionam com a gente, né? A gente se relaciona com organizações pequenas mesmo, assim. A grande maioria das organizações hoje trabalham com equipe quase 100% voluntária, né? As pessoas que estão na linha de frente atuam de forma voluntária. Então, o primeiro impacto é isso, né? Que as pessoas elas possam, de fato, se dedicar a essas organizações, a esse negócio de forma profissional, né? Obviamente, a gente vê um impacto assim, na estrutura, na profissionalização, na qualidade do que é feito. E a gente vê, eu acho que o principal ponto assim, que muda é a questão do foco, né? Porque quando você trabalha, né, quando você inicia uma organização social, normalmente você não sabe muito bem para onde você vai, né? E aí você acaba indo para todos os lados. Eu faço isso, aquilo outro, eu faço tudo. Só que quando você tenta fazer muita coisa, você faz com muito boa vontade, mas não necessariamente você vai fazer bem aquilo que você faz. Então, acho que o primeiro ponto assim, que a gente tenta trazer para essas organizações é o que você faz bem, o que você é bom fazendo e colocar um foco nisso. Quando você coloca um foco nisso e direciona, né, e você tem um norte, a coisa já muda, né? Aí você tem planejamento, aí você tem uma estrutura, você tem um olhar para como que eu vou, né, profissionalizar essa estrutura, ter recursos para desenvolver. E aí a gente tem uma equipe mais profissional, mais bem desenvolvida, projetos mais bem estruturados, um impacto mais intencional, né? Mais métricas, resultados, medição de impacto, o que melhora, né, as condições dessa organização se relacionar com grandes empresas, institutos, fundações que estão olhando para essas organizações e buscando uma maturidade para que elas possam ter segurança em investir nelas também. Quando a gente fala da questão da profissionalização e você fala do trabalho voluntário, tem uma questão aí também importante, que dentro do trabalho voluntário você tem um limite do tempo que a pessoa consegue dedicar. Quando você consegue, de fato, pagar o profissional, você com muito mais facilidade consegue ir para um evento, ir para uma feira fora da cidade. No voluntário, às vezes vai ter que pagar passagem, vai ter que pagar o hotel, isso vai consumindo. Então isso tem uma parte da profissionalização. A outro ponto que se você tocou é o fato de que não pode dar prejuízo e, de fato, é necessário ter uma reserva, porque pode acontecer alguma coisa, você precisa manter a ONG, né, a questão dos sem fins lucrativos. Então, assim, é igual o governo. Você não precisa necessariamente dar lucro,
Mas você também não pode ter déficit de milhões e bilhões ali todo ano, né? Você precisa, no caso do governo, dar milhões de bilhões, mas a nossa empresa dá alguns de milhares de reais, né? Como eu digo, pessoal, eu queria ter um bom negócio que dá 50 milhões de prejuízo, tá tudo certo. É verdade. Mas não é bem assim. E aí, como é que a gente muda esse tipo de modelo para que a gente tenha uma receita sustentável, para que de fato a gente consiga dar uma vida digna para essas pessoas, até para a pessoa não abandonar o voluntariado por um mega emprego que paga uns milhões. É importante você perguntar isso, se uma pessoa, um gestor de uma gestora de uma organização social tá ouvindo agora e fala assim, nossa, mas é muito fácil ele falar, né? Faz sobrar o dinheiro aí, né? Mas não é bem assim, né? Mas eu acho que é um pouco do olhar de como que você olha para sua estratégia, por exemplo, de sustentabilidade financeira, né? O que eu comentei desse modelo, né, de sustentabilidade financeira. Porque muitas organizações, elas vivem de editais. Só que edital é isso, né? Edital é verba carimbada, né? Você tem um direcionamento da verba para o projeto. E aí o que a gente vê são organizações realizando projeto atrás de projeto, só que sem um olhar para a organização, né? Porque a verba que tem para o projeto, raramente você vai conseguir investir na estrutura da sua organização, na sua equipe. Então, realmente não tem como você... E isso, por isso, muitas vezes, a gente vê essas organizações com equipe 100% voluntária, né? Que às vezes é remunerada ali pelo projeto e tudo mais, mas que atua de forma voluntária. E eu brinco que tem a equipe do projeto, mas não tem a equipe da empresa. Exatamente. E aí, por isso, né, a estrutura da organização fica fragilizada. Então, o caminho é esse, é encontrar, assim, seja esse caminho do produto, de um serviço que vai ser para o consumidor final, ou um serviço que é oferecido para grandes empresas, ou então buscar outros caminhos de verba livre, né, para que possa ser utilizada, né, para investir na estrutura da organização. Até porque se a gente olhar, né, essa organização que vive de edital, se o jogo muda em algum momento e deixa de aparecer esses editais, né, eles deixam de existir, como que vive? Aproveitando isso, assim, para a gente evoluir na conversa para um outro olhar, pensando em deixar de viver só de editais, é muito importante a gente ter parcerias estratégicas. Qual é o papel dessas parcerias estratégicas no crescimento dessas organizações? Pensando nessa linha assim, dos produtos e serviços, por exemplo, você vai ter algumas parcerias que vão ajudar você a ter um acesso ao mercado, né? Então, uma parceria que te conecte a essa ponta que você precisa para escoar seu produto ou seu serviço. Parcerias para reduzir o seu custo de produção também, né? Que é um desafio dos negócios sociais, por exemplo, né? Porque você competir com uma grande que produz assim, em larga escala e vende o produto a um valor mínimo e você tem ali um trabalho com uma consciência maior, você quer pagar mais a pessoa que produz, é realmente difícil, no fim das contas, você chegar com um produto final ali que concorra ali, né, com o mercado tradicional. Então, essas parcerias para você reduzir os seus custos e poder ter ali no final uma margem melhor, ter também, né, um valor mais atrativo para o mercado, parcerias para ganhar visibilidade, para ganho de reputação, parcerias para poder viabilizar os projetos, né, com empresas, por exemplo. Como é que a gente consegue escoar não só o produto competitivo para o mercado, mas para o consumidor de que de fato vai consumir, valorizar esse produto? Porque não adianta, por exemplo, o supermercado tá lá na gôndola. Tá, vou ver o preço porque eu não conheço aquele produto. Como é que de fato a gente faz essa marca ser compreendida, entendida e consumida pelo consumidor final, para que não só abra essa porta, mas que depois dela aberta, ela aumente de tamanho? É um trabalho muito forte de comunicação, né? De educação, muitas vezes, de você encontrar o canal certo e se comunicar com ele de forma eficiente, né? Então, muitas vezes você não vai querer, na verdade, competir com os outros, né? Você vai encontrar as pessoas certas que entendem a importância daquilo que você faz. É uma vantagem que é importante da gente entender, né? Existem várias empresas que investem, assim, uma quantidade absurda de dinheiro para mostrar as coisas boas que elas estão fazendo, né? Além do que é feito ali na estrutura de negócio.
E num negócio de impacto numa organização social, isso já está intrínseco ao modelo de negócio da organização, né? Então, as organizações elas já têm o ouro, né? Elas já têm um propósito, uma causa verdadeira que se conecta com as pessoas, né? Então, é saber aproveitar disso dentro da estratégia de comunicação. Então, se eu estou fazendo, sei lá, eu estou vendendo Uma bala, vai. uma bala que foi produzida artesanalmente, né, por uma comunidade tradicional. E eu tenho uma bala de iogurte ali que foi feita num processo industrial. A grande diferença que eu tenho para aproveitar é justamente esse propósito, né? Então, é saber fazer uma boa comunicação de causa e se conectar com o público certo, né? E jogar dentro do mercado certo também. Nesse olhar, a gente tem muito essa questão de escolher quem são os parceiros certos, que compram a nossa causa também. E também a construção de uma rede de apoio, né? Você também trabalhar mais em rede com os negócios que estão próximos de você. E até não necessariamente próximos, né? Mas que tenham alguma relação. Qual que é a importância do setor privado nessa construção dessas parcerias com mais propósitos, mas também dessas redes de apoio? Bom, fundamental, né? Tem, assim, tudo a ver com o trabalho da água, assim. A gente consegue fazer o que a gente faz muito porque a gente encontra, né, parceiros que acreditam também no que a gente faz. Tanto nessa impulsão, assim, nesse olhar, né, que passa um pouco do investimento filantrópico e olha para esse desenvolvimento da independência e da sustentabilidade dessas organizações. Então, a gente tem cada vez mais empresas olhando para investir na sustentabilidade das organizações, né, para que elas sejam menos dependentes de investimento em editais, né? A gente vê cada vez mais empresas também olhando como que elas, dentro da cadeia, né, produtiva delas, como que elas também contratam, né, negócios de impacto, né, para da logística até, né, outras frentes do negócio, parte de comunicação, treinamento, né? Então, as empresas são uma grande potência para o desenvolvimento e para o crescimento dos negócios de impacto, sem dúvida. E aí você está colocando onde eu não tenho o braço, eu tenho um afiliado, vamos colocar assim, que vai completar esse braço onde eu não consigo chegar, porque eu não consigo estar em todas as cidades do país ou em todos os estados, mas o meu parceiro, um aqui e outro ali, eu consigo fazer isso chegar, né? Exatamente. Esse é um dos maiores ativos das organizações socioambientais, em que elas precisam entender como utilizar, que é estar na ponta. Uma grande empresa, ela pode ter a melhor intenção do mundo ali de desenvolver as áreas no entorno, né, da empresa e tudo mais, mas quem está ali na ponta, na comunidade, que ouve, né, empreendedor diariamente, que sabe da realidade vivida ali, tem isso como um valor absurdo, assim, né, para gerar para essa empresa. Ela vai... E se a organização tiver souber, né, dessa realidade e conseguir traduzir para o universo corporativo, aí uma formulazinha ali né? Não tem fórmula para o sucesso, mas é um caminho interessante. É você saber ouvir as duas pontas e conectar bem, conseguir traduzir para uma linguagem que a empresa também consiga entender, né, e se conectar para se sentir mais segura para investir, por exemplo. Isso tem a ver com a própria processo de capacitação dessas lideranças também. Como que são esses processos de capacitação? O que é importante a gente olhar na hora que a gente vai falar assim, não, a gente precisa capacitar essas lideranças para que elas consigam fazer a ponte, né? Tanto com quem está na ponta de um lado que vai sofrer esse impacto, mas como com quem está na ponta do outro lado que vai patrocinar esse impacto. Acho que sempre começa com um bom diagnóstico. Na Ago, a gente não tem uma solução pronta que a gente vai vender para as empresas e vai ser igual sempre, né? A gente trabalha com diversas causas, ambiental, a causa da educação, inclusão produtiva, você vai ter ali organizações que trabalham com agricultura regenerativa e cada uma desses grupos tem um nível de maturidade diferente, estão num momento diferente. Então, você começa com um bom diagnóstico, você começa entendendo onde essas organizações estão, né? Quais são os desafios, né? E também entendendo onde elas querem chegar e se elas sabem onde elas querem chegar. Né? Isso é importante, porque muitas vezes elas não sabem onde elas querem chegar, né? Às vezes a gente tem que ajudar elas
a construir esse caminho final. Exatamente. E aí, a partir do diagnóstico, a construção de uma trilha personalizada, né? Que consiga pegar esses elementos de desafio, né? Dentro de pilares como, né, gestão de pessoas, captação de recursos e vendas, expansão do impacto gerado pela organização, né? E entre outras questões, gestão financeira e outros pontos importantes. A construção dessa trilha, muitas vezes o apoio de mentores das empresas, né, que realizam esse projeto em parceria com a Água, porque muitas vezes o conhecimento por si só ele ajuda, ele impulsiona, mas você ter pessoas ali especialistas em marketing, em vendas, para te dar esse apoio, faz toda a diferença para você, mas como que eu faço isso na prática, né? Você aprende, beleza, para você vender, você faz isso e aquilo, mas eu fiz e não deu certo, e agora, né? Então, você ter esse apoio é importante, e é claro, né, a gente falou, né, de entender onde as organizações estão, é importante também a gente entender onde a gente quer que elas cheguem, né? Tanto a curto, médio e longo prazo. Então, ter uma teoria da mudança, né, para cada programa, né? Entender em cada programa onde a gente quer levar essas organizações. A gente sempre pensar, eu quero levar a organização do ponto A para o ponto B. Eu queria até aproveitar para o empreendedor que está ouvindo a gente, que está iniciando o negócio de impacto. Você falou bastante dessas mentorias que a Água está junto. Qual a importância delas e como é que elas funcionam? Como é que os negócios chegam nessas mentorias e como é que é o passo a passo para eles irem se desenvolvendo com essas mentorias? Você falou, né, dos negócios que estão começando. A gente vê muitas organizações, negócios que começam e se frustram muito, sabe, de não passar em editais, de não conseguir acessar as oportunidades, de não conseguir os recursos para executar, né, as ações. E nesse começo, mas é que tem uma questão do momento certo para cada coisa. Tem um momento certo para cada coisa, só que, obviamente, quando o empreendedor ele começa, ele não sabe qual é essa trilha, ele não sabe qual é esse caminho, né? Talvez ele nunca tenha estudado sobre empreendedorismo e administração. Ou ele tem uma visão de administração muito nesse olhar de grande empresa, né? Não, eu tenho que ter um plano de negócio super definido E na Água a gente vai não por um caminho inverso, assim, mas a gente vai por um caminho de comece entendendo o ecossistema onde você está inserido. Essa jornada que começa muito solitária do empreendedor, assim, o que eu indico é que se relacione, né, com esses hubs, né, conheça Impact Hub, saiba mais das iniciativas de outros atores dinamizadores, né, que conheçam esse ecossistema e se relacionem com esse ecossistema, né, e, sobretudo, entendam como é possível destravar as coisas sem depender de investimento externo inicialmente, né? A gente utiliza muito, assim, dentro das nossas metodologias, dos nossos programas, uma metodologia muito conhecida mundialmente, que é o Effectuation, né? Que é da Sarasvati, né? Uma grande pesquisadora que, enfim, veio com essa metodologia que, para resumir aqui, é focada em como que você efetua, né? Como que você coloca as coisas em ação. E um dos pilares do Effectuation é o pássaro na mão. E eu gosto muito desse pilar porque, né, respondendo a sua pergunta, o empreendedor, no começo, ele precisa entender qual que é o pássaro na mão dele, né? Porque muitas vezes ele começa pensando o que falta para eu fazer meu negócio dar certo. Quando, na verdade, o olhar deveria ser o que eu já tenho na minha mão para fazer esse negócio rodar, né? Então, como eu consigo fazer isso acontecer com o mínimo de recurso possível, com a ajuda de amigos, de familiares, né, de pessoas próximas que já confiam em mim, já acreditam em mim, para que eu possa começar a colocar isso na rua, fazer isso começar a rodar. E aí, quando eu tiver uma maturidade, quando eu tiver uma validação desse modelo, aí sim eu começar a olhar para acelerações, assim, ter pelo menos um ano de CNPJ, já ter um modelo estruturado, já vir com resultados. Porque você vai para uma empresa e fala assim, eu tenho a vontade de fazer, assim, a empresa ela quer números, ela quer dados, tá, beleza, quantas pessoas você apoiou, quais foram os resultados que você teve, né? Então,
começar a construir com pouco recurso, construir essa validação e ter esses dados para poder, né, reforçar essa E maturidade. aquilo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, e um pássaro bonito atrai os dois que estão voando, né? Exatamente. E é a importância daquela rede de apoio que a gente falou antes, né? Porque existe uma coisa que são as parcerias, né? Existe uma coisa que são os investidores, e existe uma outra coisa que é a rede de apoio, é quem tá ali para te apoiar mesmo. Quando você tá nesse começo, principalmente, você precisa dessa rede de apoio de próxima, que você pode contar e falar, avalia isso para mim de verdade, testa isso daqui, e aí a pessoa gostou, indica, e aí você vai crescendo. Porque com esse boom que a gente tem cada vez mais de startups e que elas têm que ser todas muito rápidas, você vê negócios, ideias indo para programa de aceleração que ainda são ideias. Então você está acelerando uma ideia ou um negócio que existe. Então trazer esse olhar que você trouxe aqui é muito importante para que as pessoas consigam colocar talvez um pouco mais o pé no chão e falar, vamos fazer rodar aqui alguma coisa para depois a gente acelerar e crescer. E eu acho que isso faz um pouco parte de um processo também de um aprendizado prático, de uma formação continuada, de um aprendizado prático. Como que a Água vê isso, esse olhar dessa formação, desse aprendizado mais prático, como que vocês conseguem levar isso para o apoio de vocês? A gente conta muito com a nossa rede de professores, né? Quando a gente vai escolher um professor na Água, assim, primeiro ponto, preferencialmente uma pessoa que atue no setor. A gente vai ter uma aula de captação de recursos, chamar um captador de recursos para falar sobre isso, né? Então, acho que se conectar com a realidade daquele empreendedor. Muitas vezes a gente olha também para quando a gente tem programas voltados para causas específicas, uma pessoa de uma organização que está dentro, né, que atua por essa causa também, né? Então, por isso que é importante essa personalização. Essa personalização, ela traz essa questão prática, né? Ela ajuda a trazer as coisas para realidade, né? Para além do conteúdo, né, da matéria, né, um desenvolvimento, uma aplicação prática de fato. Bom, e pra gente fechar, a Água Social junto com o Impact Hub, então vou deixar pros dois aqui, realizou o Prêmio Impact Espírito Santo, e aí eu queria primeiro entender qual a importância dessas iniciativas para esse ecossistema de impacto social. Principais questões importantes dessa premiação é mostrar que efetivamente existe, né, esse ecossistema de impacto, a gente falar de uma economia de impacto. A gente teve na premiação empresas, a gente teve a participação, por exemplo, da FEComércio, a gente teve a Vale ali dentro, a gente teve a FAPES, olhando para aqueles negócios que estavam se apresentando. Então, você sair daquele meio onde está todo mundo falando de impacto, para ir para um ambiente também onde pessoas nunca ouviram falar sobre o que é isso, ou ouvem falar de uma forma muito distante, entendendo que é sempre um assistencialismo, uma filantropia. Então, eu acho que uma das questões importantes é essa, é mostrar para o mundo que a economia de impacto, ela faz a roda econômica girar, ela faz o dinheiro girar. Acho que isso é uma das coisas importantes que a gente buscou com o prêmio e conseguiu. Eu acho que um ponto é essa questão, assim, da gente... A Água sempre se preocupa muito em estar conectado de fato com a ponta, porque, né, o que eu falei, né, um dos nossos valores e potências é que a gente está em contato constante com esses empreendedores, está conectado com a realidade regional, né, é uma coisa muito importante para a gente. Porque o Brasil é aquela história, né? O Brasil, existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Existem várias... Então, a realidade das organizações, né, de São Paulo é diferente da realidade do Espírito Santo, Bahia, né? Então, por aí vai, né? Então, a gente poder estar nessas conversas regionais também é importante para a gente entender como cada estado tá se desenvolvendo. Sem dúvida... ajudar a realizar um evento como esse, junta as pontas, né, que coloca todo mundo no mesmo lugar, é importante para trazer para o empreendedor, muitas vezes, esse olhar justamente, tipo, não estou sozinho, existem pessoas que estão aqui, que eu posso me relacionar
para me ajudar a crescer e, ao mesmo tempo, atores que não estão, né, tão próximos da ponta no dia a dia poderem, né, se conectar ali também com a realidade dos negócios e não criar, né, porque o ecossistema já está posto, né, mas criar espaços para que esse ecossistema se relacione, né, que essas pontas se relacionem. A Pneuvix que venceu o prêmio, né, e todas as empresas se apresentaram nesse prêmio, mostraram o que fazem. Uma das coisas interessantes que fala com o impacto do dia a dia, ela recicla pneu que vai virar rodovia que a gente vai passar no dia seguinte. E parte do negócio de impacto é trazer pessoas que acabaram indo para o sistema carcerário e reinserir através do emprego, seja no período que está na cadeia, que tem a redução da pena através do trabalho, inclusive é uma obrigação do Estado inserir o trabalho, essas pessoas não conseguem o trabalho, e mesmo depois que sai, né, mantém algumas pessoas ali. Então você vê o impacto social e vê também o impacto do dia a dia, que é o que a gente vem falando, de uma coisa que de repente a gente não vê de fato, porque a gente só quer a pista lisa. Com o que tá fazendo, a gente não tá vendo. E o impacto ambiental, né? Porque esse pneu, ele não some nunca do meio ambiente, né? Essa borracha. E eles conseguiram juntar muitas partes ali, né? Para pensar no modelo de negócio deles e para construir esse negócio deles que já trabalha há algum tempo. Acho que uma outra coisa que a gente conseguiu de muito importante também nesse prêmio, que foi a primeira edição, a gente tinha ali, né, o Impact Hub e a Água como realizadores, mas a gente trouxe junto uma rede de organizações que trabalham com impacto. Então, estava o Das Pretas, estava o Instituto Cória, a gente estava todo mundo ali junto, estava o Sebrae, todo mundo junto, fazendo com que aquele evento pudesse acontecer e fosse um sucesso que foi. Então, é muito importante a gente poder olhar que, por mais que essas empresas, em algum momento, elas concorrem entre elas também se dão a mão, né? Se dão as mãos para fazer acontecer e gerar mais impacto também. Mostrar que isso é possível e que isso é importante. E sala cheia, que também é importante também. Sala cheia. Bom, é isso, Vinícius. Obrigado por estar aqui. Vou agradecer você. Onde a gente acha a Água Social e entende melhor e pode estar com mais contato com o trabalho que vocês fazem? Instagram da Água, ago.social. Nosso site, agosocial.com.br, é agosocial.com.br. Acho que a melhor maneira, assim, para quem quer conhecer o setor e conhecer um pouco mais sobre a Água, conhecer a revista Agora. Então, pelo link ali no nosso Instagram, as pessoas podem conhecer uma revista 100% gratuita, com edições edital e física, né? A pessoa pode escolher se ela recebe em casa, totalmente gratuito. E lá a nossa proposta é criar uma vitrine para o impacto, né, para que ele seja cada vez mais, né, tenha cada vez mais alcance, e lá as pessoas vão encontrar histórias, né, de empreendedores, histórias de empresas também que estão, né, trabalhando, né, pelo impacto, conteúdos práticos também voltados para as áreas mais desafiadoras. Na última edição, na edição mais recente, o Alex, que é um dos sócios, se eu falar a última edição, ele me mata. Mas a edição mais recente, né, porque não é a última, a gente teve uma entrevista, uma pessoa do Hospital Pequeno Príncipe, que é uma referência, falando sobre captação de recursos. Então, as organizações elas podem encontrar também ali conteúdo prático para entender como que elas podem superar os desafios dela. É só entrar lá, fazer a assinatura gratuita e esperar chegar em casa. É networking, é educação e é informação ao mesmo tempo, né? Bom, é isso. Para finalizar, eu quero agradecer você que acompanha a gente, você que gostou desse episódio, compartilha aí, manda para as plataformas de áudio, manda link, espalha para os amigos. E claro, segue a gente nas redes sociais, também na plataforma do jornal ES Hoje. E claro, o seu tocador favorito, assina lá, toda vez que um episódio novo sair, você é notificado, vai estar lá bonitinho, dependendo de onde tiver, já faz o download para você não gastar seu plano de internet, sempre importante. E claro, você pode ouvir esse e outros episódios da série Impacto também do podcast ES Ouve. Esse episódio teve a apresentação de Eduardo Couto, curadoria de Lícia Mesquita, jornalismo de Carol Baueri e também direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima.
Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube.